Bom dia, o meu nome é Renata, eu sou da turma 29A e vou apresentar o meu trabalho sobre o livro Ensaios Alternativos Latino-Americanos de Educação Física, Esporte e Saúde. Começar falando sobre o livro. Ele foi publicado em 2010 pela editora Copyart, possui 200 páginas distribuídas por 10 capítulos. Mas o diferencial desse livro é que cada capítulo é escrito por uma coletânea de autores. Mas os organizadores mesmo são Edgar Matiello Jr., Paulo Ricardo do Canto Capella e Jaime Breif. Esses autores, eles articularam nos textos que eles escolheram propostas inovadoras e que fizessem crítica à temática dos esportes, que nunca foi comentada nos programas de televisão que discutem sobre o esporte. Falando sobre os organizadores. O primeiro é Edgar Matiello Jr. Ele possui graduação em Educação Física pela Faculdade de Educação Física da ACM de Sorocaba, mestrado e doutorado em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas e é membro e pesquisador do Núcleo Vital Latino-Americano de Educação Física, Esporte e Saúde da Universidade Federal de Santa Catarina. O próximo escritor é Paulo Ricardo do Canto Capella. Ele possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Pelotas, graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Católica de Pelotas e mestrado em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. E atualmente é doutorando em Educação, e que ele faz um pensamento sobre a sociologia da educação. E é presidente do IELA, que é um Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. O último organizador é Jaime Breif. Ele nasceu em Quito, no Equador, e é professor da Universidade Andina Simón Bolívar, no Equador. E o seu nome está ligado ao pensamento da crítico em epistemologia, que reflete sobre a sociedade capitalista e como ela consolida as desigualdades. Pela capa do livro, a gente consegue perceber a discussão, porque é um menino que roda um pneu na sombra de uma América Latina invertida. E é esse o debate, né, que eles tentam sobre a indústria do esporte e como ele está ligado à expressão da saúde, conforme propaga a mídia. Só que não é bem assim, porque os atletas, eles são caracterizados como os mais novos escravos da atualidade. Na apresentação do livro, os organizadores fazem crítica no pensamento se esporte é realmente saúde, porque eles percebem que esse discurso faz parte de uma estratégia para impor na prática social para que os praticantes se desgastem ao máximo para exigir rendimento desumano. Só que esses negócios eles são imperceptíveis aos atletas e também à população que assiste aos jogos. E até mesmo para o profissional da área, né, como a educação física, é difícil de perceber. Então, foi então que no Brasil, há cerca de 30 anos, professores de educação física, eles iniciaram um movimento para esclarecer para a sociedade o tipo de manipulação que ocorria. E ao longo desses anos, eles foram buscar apoio em informações acadêmicas e, e em centros de conhecimento científico. E principalmente eles foram para a Alemanha e outros países da Europa, como Portugal, Espanha e França. E quando eles retornaram, eles encontraram na América Latina também outros profissionais que estavam preocupados com os problemas científicos. Então, esse primeiro volume do livro, né, Ensaios Alternativos, ele se apresenta com o intuito de promover uma visibilidade à crítica que o esporte tem alcançado no mundo. O livro, os autores, né, desse livro, eles transitaram por países da América Latina e Europa, preocupando-se em contribuir com o movimento internacional na luta do esporte pela saúde e também de manifestos próprios da educação física. Então, o livro ele se caracteriza como uma estratégia inicial do trabalho vitral latino-americano de educação física, esporte e saúde.
que é um projeto que integra, faz parte, né, do Instituto Latino da Universidade Federal de Santa Catarina. O Vitral, ele tem como referência a realidade brasileira e latino-americana, que busca consolidar pensamentos que fazem parte do campo da educação física e as suas ações contraditórias em relação à saúde. Do livro, que é escrito pelos organizadores, eles falam sobre o exercício e o esporte como agentes determinantes da saúde. E apesar das práticas esportivas estarem relacionadas à saúde, eles falam que antes é necessário se fazer uma análise das condições, porque essas atividades elas podem perder o intuito de saúde e se tornar práticas destrutivas para o desenvolvimento humano. Isso pode acontecer se o intuito, né, do esporte for coordenado pela lógica capitalista e que acarretam várias consequências para o praticante, né? Como tensões crônicas que levam a lesões permanentes e que acabam com a saúde, né, do praticante. Então, os autores eles falam que quando o esporte passa a ser controlado por corporações, as práticas corporais elas que deveriam ser de caráter recreativo e lúdico transformam-se em formas típicas de violência, transformando os bens humanos, como o esporte, em mercadoria, ao invés de serem conservados como um bem de valor à saúde humana. Eles também falam que a sociedade capitalista produz cenários esportivos com dois simples propósitos. Um que é a acumulação de riqueza e o outro que é a construção da hegemonia. E isso acontece devido à sede de lucro que tira a essência do esporte, fazendo com que as empresas se transformem em práticas, as práticas de esporte que giram em torno só da lucratividade. E as empresas que estão relacionadas ao esporte, elas têm grande poder no mercado porque elas dominam elementos fundamentais para o que o esporte aconteça, que são meios de comunicação, eventos em massa, grandes eventos, né, mundiais, como Copa, os clubes também, né, elas controlam, e também acordos com os estados, países, lojas que fazem equipamento e tudo mais. E também eles têm a propriedade do atleta, né? Por exemplo, eles têm o controle dos atletas e também dos consumidores, né? Que se transforma como uma massa passiva. E também os atletas, eles tornam, mesmo eles não podem tomar as suas próprias decisões. Mesmo que ele não esteja satisfeito e tenha vontade de mudar de clube, por exemplo, ele não pode. Outro ponto que os autores discutem é que nesse capítulo sobre o Brasil ser conhecido como o país do futebol, só que os craques, né, que o Brasil produz não ficam no Brasil. E o torcedor, ele só consegue ter contato com esses jogadores quando eles jogam, por exemplo, pela seleção brasileira. E eles falam que isso acontece porque o Brasil é considerado um país pobre, que não tem condições financeiras para manter os jogadores aqui. Então, assim, quando algum começa a se destacar mais, logo ele já é comercializado para a Europa. Como, por exemplo, na lista de convocados da Copa do Mundo na lista de seleção da Copa do Mundo de 2010, dos 22 atletas, somente 2 jogavam em times brasileiros. Então, né, como não se mantém no Brasil os jogadores. E com isso os autores eles refletem sobre alternativas saudáveis da educação física que poderiam diminuir a desigualdade social no esporte. E, por exemplo, para isso, eles acham que deveria aprovar leis, tanto nacionais quanto internacionais, que impeçam que o sistema transforme-se em um monopólio privado, mas que promova a proteção de todos que desejam, né, praticar o esporte.
E principalmente nós, assim, como países vistos como países empobrecidos, né? E que é preciso ter os recursos públicos para serem aplicados no desenvolvimento de programas que visem a democratização do acesso ao esporte. Além disso, as escolas elas poderiam se caracterizar como o centro da disseminação do esporte, porque não necessariamente se requer equipamentos ou instalações caras. Eles falam que é possível realizar o esporte a partir de equipamentos e instalações simples e econômicas, que sejam estimulantes e de boa qualidade. Desse jeito, né, o espaço escolar ele e sua estrutura poderiam construir centros de cultura popular e de movimento que seriam criados e produzidos em parceria com a própria comunidade. E também movimentos sociais, como, por exemplo. O próximo capítulo, que já é escrito por outros autores, eles começam falando sobre os Jogos Olímpicos, em que eles dizem que o movimento olímpico é a mola propulsora da ocidentalização esportiva do mundo. O que eles querem dizer com isso? Que desde a origem ela é formada pela burguesia, como eles dão exemplo de Barão Pierre, príncipes e aristocratas, e que atualmente eles foram substituídos pelos ricos e endinheirados, que são conhecidos como homens de negócio. Sendo assim, nunca houve espaço para a classe trabalhadora. Além disso, eles também falam que as Olimpíadas foram palco de racismo e terrorismo. E um exemplo que ocorreu na Olimpíada de 1936, em Berlim, quando o regime nazista pretendia fazer do evento a vitrine da sua suposta superioridade da raça ariana. Só que o que aconteceu é que eles não esperavam que o negro norte-americano Jesse Owens ganharia 2 medalhas de ouro, mostrando que todos eram capazes de competir. Continuando o livro, o próximo capítulo, que já é escrito também por outro autor, fala sobre a responsabilidade social, as ONGs e o esporte. O autor ele fala sobre as ações realizadas pelas ONGs ligadas ao esporte e, como exemplo, ele usa a ONG Ayrton Senna, que tem a proposta da educação pelo esporte. Esse programa, né, ele tem o objetivo do desenvolvimento humano, a fim de preparar tanto criança quanto jovem para enfrentar com garra os desafios presentes em sua vida pessoal, social e profissional. O autor ele fala também sobre o esporte ser atribuído à função de manter as crianças e jovens afastados do mundo das drogas e da criminalidade. Os escritores trazem também um estudo comparativo sobre a educação física escolar e as questões de gênero no Brasil e na Argentina. Os escritores defendem que acreditam que, independente do sexo, as pessoas têm o mesmo direito de experimentar nas escolas diversas formas de manifestação da cultura. E só que acontece que algumas crianças, elas entram na escola com a ideia de que algumas coisas são para meninos e outras para meninas. E fica sob, né, a responsabilidade, principalmente dos professores, em especial da educação física, a desmistificar esse pensamento, mostrando que os esportes, brincadeiras, dança são para todos, sem a distinção de gênero. Os autores também falam que tanto na Argentina como no Brasil, as matérias dadas nas aulas de educação física estão muito ligadas ao esporte e que os professores deveriam abranger mais conteúdos para que os alunos eles pudessem ter o contato, né, com todo tipo de cultura e manifestação típica, né, de cada lugar. O próximo capítulo fala sobre o esporte e a educação na atualidade. Eles falam que o esporte e a educação escolar andam juntos desde o final da Segunda Guerra e que a disciplina da educação física ela se destacava pelo discurso higienista com o intuito de amenizar os efeitos da guerra,
porque era preciso educar as novas gerações e recuperar a autoestima ainda abalada pela guerra. Foi então que, em 1946, o Congresso Nacional de Esportes coloca como prioridade transformar o esporte em objeto educativo da escola. O último capítulo fala sobre o sistema Homem, Esporte, Saúde. O autor ele começa falando que o homem não nasce como um ser humano saudável e que as atividades físicas e o esporte nem sempre estiveram ligados à saúde. Precisou de muito estudo de médicos, né, e profissionais da área para que eles entendessem como as atividades físicas podem prevenir possíveis doenças e combater fatores de riscos. Daí o autor ele cita que na Alemanha as práticas corporais elas vêm sendo construídas há muito tempo e que o esporte ele não se refere somente às áreas do esporte profissional, de competição e alto rendimento, mas também a todas as formas diversificadas de brincar e jogar. E isso começa desde a infância até a terceira idade. Por isso, a Alemanha é visto como um país em que seus habitantes praticam atividades físicas e esportes com a finalidade lúdica, terapêutica e estéticas educativas. Além disso, o autor ele fala que a saúde e a garantia de vida não são assuntos somente dos médicos e dos professores de educação física, e que a dúvida que fica para ele é que como promover nas escolas, para crianças e jovens, em especial na aula de educação física, uma educação à saúde que atenda o ser humano como um todo, e não somente visando seus corpos, mas também a saúde mental. Na minha opinião, seria importante, antes do professor, ele explicar né, os conceitos e que o famoso fitness nem sempre está ligado à saúde e que a magreza, né, não é um sinal de saúde, porque tudo vai depender da sua alimentação e dos seus hábitos. Para finalizar o livro, os organizadores escrevem um texto em manifesto ao direito ao esporte no Brasil. E a mensagem que o texto transmite é que o Brasil é um país de talentos, porém problemas sociais afetam o caminho dos que sonham em se tornar atletas. Além disso, o esporte não deve ser visto como uma forma de competitividade, mas como uma forma de ensinamento e uma forma de buscar pela igualdade e que todos possam participar. E pensar que nós devemos lutar pelo esporte, que nos traz alegria, amigos e conhecimento. Não somente para aquele que visa pódio, medalha, troféu e competitividade. Porque o esporte ele nos ensina que quando entramos para jogar, né, somos um só e juntos somos mais fortes.